Será que o IVVB11 é uma das maiores oportunidades para 2025? Bom, se a gente olha dos últimos 10 anos para cá, quem teve dinheiro nesse título aqui viu uma rentabilidade de mais de 5 vezes o seu patrimônio investido. Será que isso significa que está na hora de você colocar uma parte do seu dinheiro lá nos Estados Unidos? Principalmente para quem tem um objetivo de viver de renda? Tem muita gente que está dizendo que é impossível não ter esse ativo agora, enquanto tem outras pessoas que estão falando que é perigoso demais, prefere a renda fixa que está pagando altos juros. De qual lado você está? Será que dá para viver de renda com esse ativo? É uma oportunidade? É isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Boa, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o contexto do IVVB11 para deixar todo mundo na mesma página. Esse investimento aqui, ele é um ETF que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, ao comprar cada uma das cotas do IVVB, que nesse momento estão em quase R$ 397 por cota ali, automaticamente você já coloca na sua carteira 500 empresas diferentes. E eu tô te falando isso porque pra gente entender se o IVVB11 encaixa muito bem na tua carteira, a gente precisa entender comportamentos como o da Bolsa Americana. Que se a gente for olhar só para o histórico desse ano, a gente vê uma loucura completa. De janeiro até mais ou menos o final de abril, a gente viu uma queda muito forte de 17% nesse título. O que fez muita gente se preocupar, chegando a falar que ia cair muito mais. As taxas do Donald Trump ainda não foram corretamente precificadas. Ou seja, confundindo ali cenário político com queda muito forte dos ativos. E aí, independente da razão daquelas quedas que a gente viu acontecer no começo desse ano, aqui eu vou deixar um dado muito relevante para vocês considerarem daqui para frente. Olha isso aqui, ó. Pegando o histórico dos últimos mais de 200 anos no mercado americano, um estudo descobriu que, na média, as ações caem bruscamente 5%, cerca de 2 ou 3 vezes por ano. Então, isso aqui vai acontecer, dá para esperar já por isso. Só que não é só isso. Na média, as ações americanas caem bruscamente cerca de 10% a cada 1 ou 2 anos. A gente recentemente viu isso acontecer, caiu um pouco mais de 10% de forma meio brusca. E mais do que isso, na média, as ações americanas caem bruscamente cerca de 20% a cada 4 ou 5 anos. Isso é fato, isso aconteceu e vai continuar acontecendo. Desde 1928, a média de quedas máximas da Bolsa Americana dentro de um ano é de cerca de 16%. Ou seja, todo ano dá para esperar que uma queda como essa vai acontecer. Beleza, só que desde o pico da queda que a gente viu lá no S&P 500, a gente viu uma recuperação muito forte também, de mais ou menos 19% daquele começo de abril até agora. E aqui a gente já presencia uma principal natureza desse ativo. Ele é volátil mesmo. Ele pode cair forte, ele pode subir forte. Se a gente for olhar somente para o gráfico de drawdown do IVVB11, a magnitude das quedas desse ativo ao longo dos anos e quanto tempo ele levou para se recuperar, o que a gente mais encontra aqui são quedas de 13%, 15%, 20% ou às vezes mais do que isso. Então beleza, ele é um ativo volátil, isso significa que ele pode cair forte, pode subir forte. E agora ele vem de uma recente alta. Será que isso já demonstra que ele é a grande oportunidade para tua carteira nesse ano? Ou será que é melhor esperar a próxima queda para você aportar? Afinal de contas, foi isso que comentou o Jorge aqui. Vou esperar cair um pouco para explorar esse mercado. E para a gente responder isso, entender se é a hora certa para tua carteira, a gente precisa olhar o que é que faz o IVVB11 de fato se mexer. Porque toda vez que esse ativo sobe ou cai, ele tem influência de duas variações diferentes. A primeira é a variação do dólar em relação ao real e a segunda é a variação da Bolsa Americana. Isso acontece porque toda vez que você compra a cota do IVVB11, você está transformando primeiro reais em dólar para depois comprar as 500 maiores ações lá dos Estados Unidos. E aí vamos pensar no primeiro cenário, o dólar. Tem muita gente que pensa, Felipe, mas o dólar tá caro demais, será que é hora de comprar dólar enquanto ele tá caro? E aqui eu já quero deixar um fato para você. O dólar vai sempre subir de preço em relação ao real. Pelo menos enquanto o momento econômico dos Estados Unidos em relação ao Brasil continuarem como eles são. Se a gente não analisar mais nada no mercado financeiro e entender somente a diferença de inflação que tem nos Estados Unidos para a inflação do Brasil, que na média a inflação americana é mais baixa e a inflação do Brasil é mais alta, só essa diferença aqui já faz com que ao longo do tempo a nossa moeda perca valor em relação a deles. E é por isso que desde que eu entrei no mercado financeiro há mais ou menos 9 anos atrás, eu sempre escuto essa história de dólar tá caro, não é agora a hora de investir, espera o dólar cair. Isso acontecia lá desde 2018, quando o dólar tava R$ 3,70 e todo mundo já falava em dólar alto. Beleza, então disso a gente já começa a entender que a curva no longo prazo do dólar é de valorização, de ficar mais caro. É questão de tempo pro dólar chegar a 7, 8, 10 reais. Pode parecer loucura falar isso agora, mas daqui a 5, 10, 15, 20 anos a gente vai ver isso acontecer. Agora, o que muda no curto prazo é que existem momentos em que a alta do dólar tá acelerada ou o momento em que a alta do dólar tá mais branda, tá caindo em relação ao real. 2024, por exemplo, foi um ano onde o dólar subiu 26%. Em compensação, o momento que a gente vive agora é de mais queda em relação ao dólar desde a metade do ano para cá. E boa parte disso acontece porque os juros aqui no Brasil ainda tá muito alto, a nossa bolsa tá barata aos olhos do gringo. E aí é num momento como esse que ele vê a taxa de juros dos Estados Unidos lá caindo, a do Brasil
Brasil mais alta, a bolsa aqui barata, o que é que ele faz? Ele tira dinheiro dos Estados Unidos e traz um pouco mais de dinheiro para o Brasil. Esse movimento por si só, ele já faz com que o real se valorize mais em relação ao dólar. E é por isso que desde janeiro até aqui a gente vê essa curva de queda do dólar chegando a cair mais de 10%, nesse momento em R$ 5,45. Então se o dólar vem caindo, é natural que isso afete o IVVB11 de forma mais negativa. Mas não é só ele que influencia. O movimento da Bolsa Americana também entra aqui. E o fato é que ao juntar essas duas variáveis, a gente vê o IVVB11 subindo nos últimos 5 anos mais de 100%. Uma alta muito forte, batendo praticamente todos os outros pares de mercado no mesmo período. Inclusive, quando a gente pega o histórico completo do S&P 500, da Bolsa Americana, e compara com o restante das bolsas espalhadas pelo mundo, e daqui pelo MSCI, o índice do mundo, a gente vê uma disparidade muito grande, onde as ações americanas despontaram pra caramba, principalmente de 2009 até aqui. Pra você ter uma noção, a média de 5 anos de retorno anualizado do S&P 500 ficou em 10% quando a gente olha de um histórico de 1995 até aqui. Somente em alguns momentos de crise a rentabilidade depois de 5 anos investido foi negativa, sendo que em alguns bons momentos o retorno ao ano chegou a superar 20%, chegando quase na casa dos 30% ao ano. Demonstrando aqui a força desse mercado historicamente, e aqui parafraseando o Warren Buffett, o maior investidor vivo que a gente tem na nossa geração, em sua frase icônica "Never bet against America", nunca aposte contra o mercado americano. De alguma forma, de algum jeito, eles sempre vão encontrar um caminho para continuar valorizando a sua economia e, em consequência, o valor das suas empresas. Então, a junção potencial do dólar, que tende a continuar subindo, com as ações americanas que são fortes historicamente, colocam esse ativo aqui, o VVB11, num cenário onde ser uma grande oportunidade para você, principalmente para quem quer viver de renda. Tá, Felipe, mas será que ele é uma oportunidade para mim, pro meu caso? Eu vou te responder isso com clareza. Mas antes eu quero tirar uma dúvida que eu sei que tá na cabeça de muitos. Felipe, como é que eu vou viver de renda passiva com ativos como o IVVB11, sendo que ele não distribui dividendos? E isso aqui é verdade. Como a maioria dos ETFs no Brasil, o IVVB11, ele pega todo o dividendo distribuído pelas ações que estão ali dentro e ele reinveste automaticamente no fundo. É justamente isso que faz isso aqui, ó. Imagina agora que você voltou no tempo, 10 anos atrás, você pegou R$1 milhão que você tinha ali em patrimônio e colocou todo no IVVB11. Agora, você teria visto o teu R$1 milhão virar mais ou menos 5.100.000 aos dias de hoje. Isso já considerando valorização da cota e dividendos juntos. E aí quando a gente começa a destrinchar esse ativo aqui, a gente encontra as principais empresas. A empresa que a gente conhece mesmo, a Apple, a Microsoft, a Nvidia, a Amazon, a Meta, o Facebook. Sendo essas maiores empresas ainda muito focadas na valorização do patrimônio líquido delas. E é por isso que na grande maioria dos casos dessas aqui, a gente não vê dividend yields muito altos. A gente pega o exemplo da Microsoft, por exemplo, a distribuição de dividendo está ali em 0,66. E tanto nessa ação quanto em todas as outras, o que o IVVB11 faz é pegar e reinvestir essa quantidade de dinheiro. Mas é aqui que é importante a gente desmistificar uma coisa relevante para o nosso mercado. Não é porque um ativo não distribui dividendos na sua conta que você não consiga viver de renda com ele. Você pode simplesmente fazer resgates dos teus ativos da tua carteira ao longo do tempo e viver de renda com eles. Quer ver um exemplo disso aqui? Eu fiz uma simulação para vocês. Eu joguei na nossa planilha de backtest aqui do Clube do Valor um caso fictício de alguém que em janeiro de 2014 investiu cerca de R$1 milhão, todos no IVVB11. E essa pessoa começou a fazer retiradas de R$8 mil todos os meses para viver de renda com esse ativo. E detalhe, todo ano essa pessoa corrigia os R$8 mil pela inflação. Afinal de contas, eu sei que ganhar R$8 mil hoje e ganhar os mesmos R$8 mil daqui a 10 anos não vai mais comprar a mesma coisa. É por isso que as simulações precisam considerar a correção dos resgates ao longo do tempo. E o que mais impressiona é que no final do período de 2014 até aqui, mais ou menos 11 anos, mesmo com as retiradas, o patrimônio final desse investidor fictício ainda foi de mais de R$1.100.000. Isso aqui também considerando já a inflação do período. Ou seja, esse cara conseguiu fazer retiradas de 8 mil por mês e ainda assim aumentou o valor real do patrimônio líquido dele. Ah, Felipe, então eu consigo ver a rentabilidade ali da minha carteira e retirar para poder usar. E sim, isso é verdade, mas é importantíssimo levantar um ponto amarelo de atenção aqui. Dentro de um planejamento responsável de aposentadoria para você viver de renda, é muito importante que você só retire da sua carteira valores acima da inflação. É a mesma coisa do investidor que coloca lá R$1 milhão no Tesouro Selic, ele vai ver a rentabilidade de mais de 1% ao mês, e aí ele vai ver lá, pingando na conta dele 10, 12 mil reais todos os meses. E aí esse cara se empolga, começa a fazer essas retiradas e gastar no dia a dia. Só que esse investidor esquece que não dá para fazer a retirada de todos os rendimentos da sua carteira. Porque senão, nesse cenário, esse R$1 milhão que ele tem hoje vão ser os mesmos R$1 milhão daqui a 10, 15, 20 anos, que não vão ter o mesmo poder de compra. Agora, olhando para o passado novamente, o IVVB11,
Uma pessoa que investiu ali 3 milhões de reais e também conseguiu fazer resgates de 25 mil reais nesse período, também conseguiu construir renda real nesse período. Ou seja, mesmo sem pagar dividendos, daria demais para ter vivido de renda com esse ativo aqui. Agora, é óbvio que não dá pra gente pegar o recorte do que ele conseguiu entregar nos últimos 10 anos e achar que isso vai continuar sendo verdade para sempre. Até porque basta a gente mudar o período de observação desse ativo aqui que a gente vê coisas diferentes. No período entre 2000 e 2010, o S&P 500 como um todo ficou basicamente de lado por quase 12 anos. Ou seja, o investidor com o mesmo plano de viver de renda naquele período, ele não teria conseguido rendas tão altas quanto a gente viu. Na verdade, para quem estava vivendo de renda naquele mesmo período, a cada R$1 milhão investidos teria conseguido uma renda passiva real de mais ou menos R$1.700 por mês. Muito menos do que nos últimos 10 anos para cá. Então dá para viver de renda com esse ativo, mas é preciso ter cuidado com a retirada acima da inflação. A forma como a gente aqui no Clube do Valor faz para mitigar esse tipo de risco é seguir a maior e principal lei do almoço grátis do mercado financeiro, a diversificação. Todas as vezes que a gente vai montar uma carteira de renda variável, a gente mistura não só ativos internacionais, como o caso do IVVB11, mas também ações no Brasil, fundos imobiliários. E ao mixar uma carteira como essa, mesmo que ela inclua renda fixa também, você consegue ter muito mais previsibilidade da renda passiva que você consegue atingir. Inclusive, se você quiser saber qual é o modelo de carteira de investimentos que é perfeito para o teu caso, para o teu patrimônio, para o teu perfil de investidor e que consiga fazer com que você se aposente mais cedo, atinja os teus objetivos, eu te convido a clicar no link aqui embaixo e falar com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. Dito tudo isso, a gente precisa entender então se o IVVB11 é uma oportunidade gigante para você em 2025. E para te responder isso aqui, você precisa ter clareza de 3 perguntas extremamente relevantes. A primeira delas é: você entendeu o risco da sua carteira? Você entendeu que esse ativo já chegou a despencar 50% em alguns momentos? Porque apesar de ter uma rentabilidade excelente no longo prazo, ele vai sofrer várias vezes no curto prazo. A segunda pergunta é: você prefere investir de forma ativa ou de forma passiva lá nos Estados Unidos? Porque afinal de contas a gente está falando de um ETF que você não precisa ficar escolhendo ações. Você compra um bolo de ações ao mesmo tempo. Agora, tem gente que gosta de chegar lá e fazer o famoso stock picking, dizer, essa ação eu quero, essa ação eu não quero. O que é uma postura completamente diferente. E é muito mais difícil você escolher ações por conta própria lá nos Estados Unidos. A gente aqui no Clube do Valor demorou praticamente 9 anos para desenvolver a nossa primeira estratégia de ações lá dos Estados Unidos. É o que a gente chama de estratégia momento. E o que a gente vê é que todos os cenários dessa estratégia aqui, a gente conseguiu performar bem mais do que o S&P 500, que é essa linha amarela que ficou para trás. Essa aqui que é uma estratégia de investimentos que só está disponível para os nossos clientes aqui do Clube do Valor. Inclusive no link que eu deixei aqui embaixo para você falar com um dos nossos especialistas, você vai poder conhecer algumas dessas estratégias também. Então, se você quiser investir de forma passiva, não ficar escolhendo ações americanas e render sempre o que o S&P 500 render, aí o IVVB11 já começa a ser mais oportunidade para você. Agora existe uma terceira e última pergunta. Você investe pensando no longo prazo? Afinal de contas, se a gente olhar o histórico dos últimos quase 30 anos desse ativo aqui, o que a gente vai perceber é que apenas em 62% dos meses ele ficou positivo. Todos os outros foram negativos. Agora, para quem investiu pelo menos por 12 meses seguidos, um ano, a chance de você ficar positivo nesse ativo foi de 75%. Para quem investiu por um período de pelo menos 5 anos, aí a chance de você ficar positivo já foi de quase 80%. E para todas as pessoas que investiram por 20 anos ou mais nesse ativo, todas elas viram seu ativo ficar positivo e não tiveram a chance de perder dinheiro. Dito tudo isso, esse ativo é incrível se você respondeu sim para essas perguntas. E se, por último, você tem espaço de ativos internacionais na tua carteira. Felipe, eu hoje só tenho renda fixa no Brasil, só tenho ações no Brasil, só tenho fundos imobiliários. É uma oportunidade para mim? Muito provavelmente sim. Todas as vezes que você inclui um ativo internacional atrelado ao dólar, você coloca o que a gente chama de correlação ao teu favor. A chance da tua carteira cair muito em momentos de crise é muito menor quando você tem um bom trabalho com a correlação dos ativos. Agora, se você já tem uma parcela muito grande de ativos internacionais na sua carteira, esse ativo não vai ser uma oportunidade para você. Percebe que a resposta depende de como é que tá a tua carteira e não como é que tá o momento do mercado? É assim que o investidor inteligente tem que responder as perguntas que são feitas ao longo da tua jornada. E para você entender como é que você pode montar uma carteira de investimentos do zero por conta própria, eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado que a gente contou exatamente isso. Eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.